Aqui a gente tem todos os dados tratados já, a gente tem as tabelinhas aqui, ó. Já está tudo organizado para a gente. Nosso modelo de dados já está todo conectado. Aqui na área de relatório, a gente vai começar a construir nossas medidas para mostrar os visuais aqui na tela. Então vamos criar um visual aqui, um dashboard para vendas. Primeira coisa, para montar uma medida, a gente tem as medidas que a gente consegue montar de maneira automática e tem as medidas que a gente pode criar com fórmula usando o DAX. A primeira medida que a gente vai fazer é a contagem de vendas. Quantas vendas foram feitas? Então, como é que a gente faria isso, né? A gente tem que contar aqui na nossa tabela F vendas quantos registros ocorreram. Cada linha não é uma venda? Cada ID venda não foi uma venda que ocorreu? Então, se eu contar a quantidade de linhas ou contar a quantidade de registro em qualquer coluna, eu sei meu total de vendas. Então, eu vou voltar aqui. Vou pegar, por exemplo, abrir uma aqui e vou contar a quantidade de vendas. Posso clicar e arrastar aqui, ó, direto. Automaticamente ele vai me escolher um visual. Aqui, ó, nessa tela de visuais, eu posso alterar o visual que eu quero enxergar. Aqui ele mostrou automaticamente esse aqui, ó, que é o gráfico de colunas clusterizado. Mas eu quero ver ele como um card, que eu quero ver o número direto aqui. Tá vendo o botão cartão? Posso ajeitar aqui, ó, as medidas. Aqui, nesse botãozinho, eu posso vir formatar, ó. Tem várias opções de formato. Para cada tipo diferente de gráfico, eu tenho diferentes tipos de formato aqui, para ir alterando. Aí ele me deu um valor automático aqui, ele fez um cálculo que eu preciso entender qual é. Então eu vou clicar nesse campo aqui, ó. Essa é a área de campos. Se eu clicar nessa setinha, ó, ele vai mostrar para mim, ó, soma. Só que a gente não quer somar o ID. A gente quer contar quantos IDs tem. Então a gente vai vir aqui em contagem. 82, então foram 82 vendas realizadas. Então eu vou deixar ele como um cartão aqui no nosso dashboard. Vou mudar esse nome aqui, eu não quero que seja contagem de ID vendas. Eu posso clicar aqui, ó, na setinha, renomear. Vou colocar como quantidade QTD vendas. Vou fazer mais um cartão agora. Vou colocar aqui a quantidade de produtos vendidos, que é diferente de quantidade de vendas. Porque numa venda você pode vender vários produtos de uma vez. Se eu vim aqui na minha tabela fato de vendas, ó, na venda 1, por exemplo, eu vendi um produto, na venda 2, eu vendi 3. Então eu tenho que fazer a soma desse campo quantidade de produto. Certo? Vamos voltar lá. Eu posso já criar outro cartão aqui. Aquela vez eu só puxei e arrastei, né? Dessa vez eu vou clicar direto no cartão, que eu já vou mostrar qual que é o visual que eu escolhi. Além de deixar ele escolher automático para mim. E o campo eu vou colocar aqui dentro, ó. Então eu vou selecionar quantidade de produto. Posso colocar tanto aqui quanto dentro do visual. Eu recomendo colocar aqui, porque às vezes tem mais de uma escolha nesse campus e você vai saber exatamente em qual dessas escolhas você está colocando. Não vai deixar automático para o Power BI, porque o Power BI não tem a sua inteligência e nem sabe o que você quer fazer. Agora vamos ver o cálculo que ele fez. Clicando aqui na setinha, aí fez a soma. E esse está correto, então a gente mantém. Agora eu mostrei uma maneira de fazer, mas eu falei que tinham duas maneiras, né? Então vamos fazer essa segunda maneira, que é a que eu recomendo que vocês aprendam a fazer. Essa maneira é construindo você mesmo esse cálculo. Então você vai ter que criar uma medida e com a fórmula em DAX, que é a linguagem de expressão do Power BI, você vai fazer as suas fórmulas do jeito que você preferir. Você vai ter mais recursos ainda do que esses automáticos. Então eu vou criar a mesma medida que eu fiz agora, quantidade de produto e quantidade de vendas, só que criando a nossa própria medida. Então vou vir aqui, ó, nova medida. Vou fazer a medida com o nome quantidade de produto. Vou clicar aqui
O que vem antes desse igual é o nome da medida, que vai ser quantidade de produto. Quantidade de produto vendido. Como eu faço a soma aqui? Muito parecido com o Excel. É o sum, que é a soma em inglês. Abro parênteses e coloco o nome do campo. Aqui ele já me dá os nomes, ó. Então ele me dá, entre apóstrofo, o nome da tabela e entre colchetes me dá o nome do campo. Então eu posso escrever aqui, eu lembro o nome do campo, tem alguma coisa a ver com produto. Eu escrevo pro, aí ele já vai me dando as opções. Então vem aqui, ó, F vendas, quantidade de produto. É esse que eu quero somar, fecho parênteses, pronto. A gente já tem a nossa primeira medida pronta. Aqui, ó, onde ele veio parar? Veio parar na DData. Porque eu estava selecionado em DData, acabei dando criar aqui, ele veio para essa tabela. O que acontece quando eu coloco na tabela que não é que eu estou calculando? O que ele vai interferir? Absolutamente nada. Então o que eu faço para organizar as minhas medidas? Já que ela não está relacionada com as tabelas, eu posso criar uma tabela só de medidas. Então eu vou te ensinar a organizar as medidas, vai ficar muito mais organizado no seu projeto. Você pode criar inclusive várias tabelas de medidas para temas diferentes, por exemplo. Você vai conseguir se organizar melhor, que às vezes fica uma lista de medidas e você acaba se perdendo. Então vou vir aqui, ó, página inicial, crie uma tabela digitando ou colando um novo conteúdo. Vou clicar nela. Aqui eu poderia digitar na mão uma tabela nova com qualquer dado que eu quisesse. Mas eu não quero nada, só quero que ela exista. Vou dar o nome dela de medidas. Então vou colocar aqui underline medidas. Vou dar um carregar. Por que eu coloquei um underline? Para ele não ficar no meio entre as tabelas. Porque vai pegar em ordem alfabética, né? Para ficar sempre sendo o primeiro, coloco um underline na frente. Agora eu tenho ela aqui. É uma tabela com uma coluna apenas, que está vazia. Agora eu vou jogar essa medida dentro dessa tabela. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, vou clicar aqui na medida. Aí aqui em ferramentas de medida já vai aparecer para mim, ó, tabela inicial de data. Eu vou trocar, colocar medidas. Pronto, agora aparece a coluna 1 e a medida que eu alterei para cá. E agora eu posso apagar essa coluna 1. Eu não posso apagar essa coluna 1 se eu não colocar nenhuma medida antes. Primeiro eu coloco a medida, aí depois eu apago. Pronto, agora tem uma tabela só de medida. Quando eu reiniciar o Power BI, ele vai estar aparecendo com um ícone diferente. Eu vou reiniciar aqui para vocês, vou pausar e vou reiniciar para vocês verem. Vou salvar aqui. Pronto. Fechei e abri de novo. Olha como ficou o ícone aqui diferente, ó. Vai ficar mais fácil de organizar. Agora eu vou trocar essa medida aqui, ó, porque eu estava pegando direto da tabela vendas. Vou trocar agora, eu não vou pegar daqui, vou pegar daqui. E o valor se manteve igual, ó. Ou seja, é o mesmo cálculo. Agora vamos fazer uma medida para quantidade de vendas. Nova medida. Agora eu já cliquei direto aqui, ó, para criar nova medida. Cliquei com direito, nova medida. Vou escrever o nome dela como QTD Vendas. Ali a gente fez a contagem do campo ID Venda, né? Agora vamos fazer uma contagem de linhas da tabela, fazer um pouquinho diferente. Vou colocar aqui, ó, Count Rows. Aqui ele vai pedir só a tabela. Minha tabela é F Vendas. Vamos ver? Pronto, vou clicar aqui e vou trocar minha expressão que estava aqui por essa da medida. Por que eu falo que é melhor
mais organizado fazer a medida assim. É que às vezes a gente precisa reaproveitar esses cálculos em outras medidas. Então, para a gente não refazer, a gente simplesmente chama essa medida dentro da outra. Por exemplo, se eu clicar aqui em nova medida, eu poderia vir aqui e chamar a medida quantidade de vendas. Então eu clicaria aqui, ó, abre colchete direto. Quando você abre colchete, ele já te dá a medida. Ó, tá vendo que aqui o símbolo é um pouquinho diferente? Esse símbolo é o símbolo de medida. E poderia colocar um filtro aqui, por exemplo. Usar um calculate e continuar a expressão aqui e fazer algumas outras coisas reaproveitando a medida. E depois essa própria medida que eu estou fazendo poderia ser reaproveitada em outra. Então assim fica muito mais... Você realmente entende o que está sendo calculado no seu dashboard. Ok, não quero criar essa medida. Agora a gente vai criar mais duas medidas aqui de card. Agora vamos somar o valor total das vendas em valor monetário. Então agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, né? Clicar com direito, nova medida, colocar como total de vendas e é uma soma. O nosso campo, vou colocar um apóstrofo aqui para chamar a tabela F vendas. Qual que é o campo que a gente quer aqui somar? O valor venda. Fecha o parênteses. Pronto. Vou chamar um card aqui. Vou jogar o total vendas no campo. Pronto. Só que eu não quero ele com esse formato aqui, ó. 34 mil. Quero saber o valor exato. Como é que eu mudo aqui? Eu vou vir nesse formato, ó, com ele selecionado. Venho aqui em formato. Em rótulos de dados. Tá aqui, exibir unidades. Eu vou trocar, vou colocar como nenhum. Eu não quero que ele fique assim também, ó. Tudo junto. Eu quero que tenha ponto. Como é que eu faço? Venho em modelagem. Clico aqui na medida. Agora eu vou clicar aqui nessa vírgula. Parece muito com o Excel, né? Cliquei, agora vai dar a separação de milhar. Já deu. Eu quero saber também qual que é o valor médio do bônus, por exemplo. Então vamos lá em medida. Nova medida. Colocar como bônus médio. O média bônus. Pode ser. Average. Colocar... Agora a gente está trabalhando com a tabela bônus, né? Então vamos chamar o campo na tabela bônus, que é esse campo bônus mesmo. F bônus, campo bônus. Só dei um tab aqui, fecha parênteses. Agora eu vou clicar fora aqui, vou selecionar outro card. Vou puxar minha bônus média aqui. Agora com essas 4 medidas que a gente já fez aqui, dá para fazer um monte de coisa.